Olá! Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Se sim, coloca aí pra gente, só pra gente ter um retorno. Está tudo certinho com o nosso áudio, o nosso vídeo? Se vocês puderem sinalizar, só pra gente saber que está tudo bem. Ótimo, muito obrigada! Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. É uma alegria estar aqui com todos vocês nessa noite especial. Agradecemos imensamente a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para um momento de evangelho, de doutrina dos espíritos, para um instante de homenagem a esta casa, o Centro Espírita 9 de Outubro, que nos traz a oportunidade de estarmos juntos nas comemorações do seu 69º aniversário, 69 anos desde a sua fundação. Nós gostaríamos de falar algumas palavrinhas em relação ao sino, só para aqueles que estão chegando, a gente já vai aqui se fazendo presente e ouvindo um pouquinho sobre essa casa. É o Centro Espírita 9 de Outubro, que é chamado Seno, fica em Moreno, Pernambuco. A data de sua fundação é 25 de janeiro de 1953. O seu mentor espiritual, Djalma Montenegro de Farias, e tem o foco, o Seno, na divulgação da doutrina espírita no movimento do estado de Pernambuco. Realiza o Encontro da Literatura Espírita de Pernambuco há 14 anos, que é o conhecido ELESP, que a coordenação é da nossa querida Adenoura Sabino, a quem nós mandamos um abraço, a gratidão por esse momento. E os trabalhos da Casa Espírita são todos realizados, né? Aqueles trabalhos de praxe, de atendimento, de evangelização, mas tem o foco nessa divulgação da doutrina espírita. Aquilo que a gente pode bem fazer, o que a gente pode bem auxiliar a doutrina, é divulgando-a, levando-a aos corações, porque como ela é o outro consolador, como nos ensinou Jesus, dessa forma nós vamos levando aos corações a esperança, a fé. Aldenora querida, um abraço e abraço a todos vocês que estão chegando, o Jailson, a Rosana querida, um abraço a todos vocês que estão chegando. E vamos à nossa prece para que a gente inicie a palestra dessa noite, a conversação em torno da temática da noite. Vamos à nossa oração. Querido amigo Jesus, a tua presença nos enebria sempre. Senti-lo tão próximo de nós afaga as nossas dores, acalenta-nos, impedindo-nos a desesperação, a agonia, o desencanto. A tua presença nos preenche de ânimo, de renovação, nos traz aos corações a alegria cristã, para que jamais nos esqueçamos da força do teu magnetismo, da beleza da tua voz, da suavidade do teu olhar, do encanto das tuas lições. Muito obrigada, Jesus, por estar conosco, por nos envolver no amplexo da misericórdia, por nos amparar em momentos tão difíceis, por nos sustentar diante das adversidades. Fica conosco, querido amigo, permitindo que nestes instantes de conversação sempre seja a mensagem da consolação a reinar nos nossos corações, a nos fazer rememorar as tuas mensagens
para que assim abrandemos as nossas dores e avancemos timoratos no caminho do bem. Fica conosco, Senhor, sempre. Assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Esse é um capítulo que tem a parte inicial trazida pelo nosso codificador, o mandamento maior, fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e adivinha as instruções dos Espíritos, que temos o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor. Mas nós encontramos a primeira das instruções dos Espíritos. A primeira desta mensagem que o codificador coloca diante do receptáculo das lições que advieram dos Espíritos. E está intitulada A Lei de Amor. Meus irmãos, todas as vezes que me debruço com esta página, as lágrimas vêm aos olhos, porque Lázaro escreve com tanta sensibilidade. A Lei de Amor também é escrita por Fénelon e por Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris. Mas estas primeiras linhas, trazidas por Lázaro, têm tamanha sensibilidade que toca o nosso coração. O título A Lei de Amor nos remonta à percepção de que a regra é o amor. Que diante de qualquer circunstância, de qualquer situação, a regra, o ponto basilar, o norteamento é o amor. E ele inicia dizendo: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E eu fico pensando, a doutrina de Jesus, cada passo, cada lição, cada ensinamento, cada reflexão, toda por inteiro, a lei de amor ou o amor resume essa doutrina de Jesus, visto que é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o sentimento do amor perpassa por uma caminhada, por uma jornada de percepção, de entendimento. Mas deixa-nos claro, Lázaro, que a lei de amor, o amor, resume tudo de Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho da verdade e da vida. Se ele é o caminho da verdade e da vida, esse caminho está pavimentado com a proposta do amor. E foi exatamente o que ele nos pediu. Jesus nos ensinou misericórdia, nos ensinou compreensão, nos ensinou respeito, compaixão, perdão, entendimento mútuo, recíproco. E de forma resumida, nos pediu que muito nos amássemos, que trouxéssemos para a vivência, para o nosso dia a dia, para a prática, a experiência de vivenciar o amor. E aqui Lázaro continua, e nós nos lembramos, que ele diz que tudo no início são os instintos, evoluindo, superando, vivendo as experiências, passamos as sensações, para depois adentrarmos o sentimento. Em sua origem, o homem tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E vamos vendo o embrião nesse instinto, nessa inteligência instintiva, que faz com que nós tenhamos a proteção, a defesa, que nós empreendamos meios, maneiras de superarmos as dificuldades que arriscam, que tornam arriscada a nossa sobrevivência, as sensações em um ato posterior, que é a apreensão dos conceitos das emoções.
da alegria, do medo, da tristeza, da raiva, emoções que são da nossa condição humana. Às vezes a gente diz assim, mas eu não tive medo, eu não fiquei triste, eu não sei o que é ficar triste, eu não sei o que é ter medo, eu não sei o que é alegria. Quando a gente fala isso, a gente está se afastando da condição de humanidade, porque é da nossa condição humana sermos envolvidos pelas emoções, que é um estágio que também já vivenciamos e que faz parte de toda essa trajetória do espírito. Essa trajetória de alcançar estas percepções emocionais, para chegarmos no sentimento. Sentimento que por excelência recebe o nome de amor. Amor que quando a gente não sabe como falar sobre Deus, a gente diz que Deus é amor. Quando a gente quer representar tudo que Jesus veio trazer, a gente diz que Jesus viveu o amor. Quando a gente quer dizer para alguém que a gente gosta muito, que a gente tem uma admiração, um respeito, um carinho imenso, o que a gente diz? Eu amo você, eu te amo. Traduzindo nestas palavras, mesmo que parcas e mínimas, uma tentativa de transmitir ao outro o sentimento que nós temos e que guardamos no nosso mundo íntimo. E o amor tem essa magnitude que Jesus, na segunda revelação, veio nos ensinar a vivenciar. Não veio simplesmente dizer que nós nos amássemos uns aos outros. Veio nos demonstrar o significado desse amor. E o porquê, qual a importância de termos este amor, vivenciarmos este amor, o que ele traduz para nós. O próprio Lázaro continua. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Eu amo essa expressão de Lázaro, do espírito Lázaro. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Não é que percamos a individualidade, perdemos o individualismo. Porque não há como pulsar em nós o amor e não termos uma movimentação no sentido de agirmos em prol deste amor. Porque quem ama se movimenta para agir em consonância com aquilo que sente. Não há como amar e não querer proteger. Não há como amar e não querer oportunizar situações. Querer tomar pela mão, querer carregar, querer levar junto. Não é assim a excelência do amor da família, por exemplo? Dos pais, mãe e pai em relação aos seus filhos? Que demonstra a excelência do sentimento, a pureza, a totalidade, a integralidade? Vai fazendo com que substituamos o individualismo, que perpassa o egoísmo, o orgulho, e os seus filhos, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, a ganância, o ódio, a mágoa. Vai fazendo com que percebamos que, saindo desse individualismo, vamos para a fusão, para a união. Jesus, quando inicia o seu ministério, acontece nas bodas de Caná. Quando Maria, sua mãe, lhe pede para que ele faça algo, que ele intervenha de alguma forma, porque precisava interceder naquele contexto, uma vez que o vinho, a bebida da celebração da união, do esponsalício, essa bebida estava terminando, finalizando. E era mau presságio que as pessoas, numa festa, na celebração do casamento, elas estivessem desprovidas da bebida que fazia toda a diferença. Então ela pede ao filho para que faça algo. Ele no início disse que ainda não é chegado o momento, mas atende o pedido de sua mãe e faz aquela modificação da água para o vinho, a transformação, mostrando-nos que para a sedimentação, para o início do seu evangelho no coração da humanidade,
É necessário pelo menos 2 pessoas. A união de 2 pessoas. Ali ele demonstrava o casamento, mas a união, a nossa união. Pelo menos cada um de nós com uma outra pessoa. Porque através dessa união vai existir a troca, o aprendizado, a experiência, a convivência. Vai existir o respeito, o entendimento, o exercício destas virtudes ou destes valores que temos de amealhar para a experiência humana, para a conquista sobre nós mesmos, para a superação em relação a nós mesmos. Então, como é interessante visualizar que Jesus parte de um casamento para iniciar o seu ministério. E nos dizendo mais, é necessário que através dessa convivência consigamos nos transformar de água em vinho. Vinho que tem a simbologia de extrair do fruto o líquido valoroso, a extração, a maceração da uva, que promove esta simbologia de transformação nossa, para que aí sim possamos adentrar o melhor de nós, o melhor do sabor que nós temos do licor da vida, do licor da transformação, do licor da renovação. Então, quando Lázaro nos propõe essa fusão dos seres, nos convida a que percebamos esta nuance delicada da lei de amor. E ele segue conversando sobre o amor se esparzir, ir além, reconhecer e buscar a dor do outro, caminhar ao encontro do outro, e que Jesus pronunciou essa palavra, trazendo toda a diferença ao contexto da humanidade. Mas, meus irmãos, este texto se torna mais profundo ainda quando Lázaro diz que o amor é a primeira palavra do vocabulário divino, mas que existe uma segunda palavra. E quem traz a segunda palavra do vocabulário divino é a doutrina dos espíritos, como fundamento, como alicerce, como princípio. E ele diz que é a reencarnação. A reencarnação é a segunda palavra do vocabulário divino. Porque a reencarnação vem alicerçar o amor nos corações. A reencarnação é a ferramenta de nós amadurecermos para efetivamente amarmos. A reencarnação nos oportuniza a conquista do amor no nosso coração. É uma lei, a lei da reencarnação, a pluralidade das existências, que traz uma finalidade. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, encontramos na questão 132, e eu adoro essa questão, eu falo sempre sobre ela, a questão 132, a 166, 167, eu adoro essas questões. E na questão 132, que é no capítulo 2º, nós encontramos da encarnação dos espíritos. É na segunda parte do Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a vida espírita, o mundo espiritual, da encarnação dos espíritos. E a primeira pergunta desse capítulo, o título que dá essa parte é o objetivo da encarnação. O título do capítulo é da encarnação dos espíritos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Encarnar. Respondem os luminares espirituais. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. A resposta ainda vai adiante, ainda tem o comentário de Kardec, mas esse trecho de finalidade, de objetivo da encarnação é muito interessante. Os espíritos respondem que encarnar, tomar de um corpo e vir a uma experiência encarnatória,
tem o objetivo de nos fazer alcançar a perfeição. E de igual forma, de nós termos condições de suportarmos a parte que nos toca no contexto da criação. Porque é muito interessante. Tudo que advém de Deus parte desse pressuposto da sua própria identidade, dos seus próprios atributos. Afinal, o axioma é proposto pelos próprios espíritos para que nós entendamos o processo da criação. Que observemos que toda causa tem um efeito e que um efeito inteligente advém de uma causa inteligente, que se tivermos de observar ou de perscrutarmos que é Deus, visualizemos as suas criações, porque inevitavelmente iremos perceber o alcance profundo dos seus atributos, das suas qualificações. Então, identificando a obra de Deus, vemos o estampar da sua condição de justiça, de misericórdia, de bondade. Então, no contexto da criação, encontramos todo o cuidado, o amor de Deus a se debruçar em cada faceta da criação. Mas mesmo assim, a criação, tendo todo este acabamento de Deus, guarda em si mecanismos e oportunidades para que cada um de nós, à medida que aqui cheguemos, nós vamos também amadurecendo, para que coloquemos a nossa pedra e peça do quebra-cabeça na grande estrutura da criação. Sempre estamos co-criando através do nosso pensamento, através da nossa vontade, que vai se materializando no pensamento, no exercício do livre-arbítrio, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E, inevitavelmente, desta forma estamos criando. Mas esse estágio que os espíritos se referem é uma cocriação já amadurecida, para que, alcançando esta perfeição, que nós podemos entender como plenitude, como felicidade, como um estágio de amadurecimento, de consciência desperta e elaborada, nessa percepção da finalidade espiritual, chegando a este patamar, nós conseguimos entender as percepções que nos envolvem e assim podermos agir. Aqui nós temos uma pergunta sobre a reencarnação que advém assim: como explicar as circunstâncias da vida sem a lei da reencarnação? E é exatamente isto que os espíritos vão nos conduzindo a perceber. Porque quando lemos esta resposta que os espíritos dão a Kardec, nós pensamos: como vamos alcançar a perfeição em uma única existência? Se olhamos esta existência e percebemos que alguns nascem em berços esplêndidos, ricos de valores monetários. Outros vêm a este mundo sem as riquezas, sem os valores monetários. E como é que isso se explica? Alguns advêm com a integralidade do funcionamento do organismo físico, do corpo. Outros advêm e já adentram o mundo com as limitações. Como é que tudo isso pode se explicar? Se existir uma única vida, uma única experiência encarnatória. Então Kardec vai desenvolvendo este capítulo da encarnação dos espíritos e mais lá na frente, no capítulo seguinte, no capítulo 4, na verdade, que ele intitula Da Pluralidade das Existências, e depois vai vir um ensaio sobre essa pluralidade das existências, ele vem falar de reencarnação. Mas perguntando na questão 166, ela se desdobra na letra A, na letra B, na letra C, para que o codificador, que não tinha intimidade com o conceito da reencarnação no sentido de adotar para si como um dogma, de adotar para si como uma realidade, ele não acreditava, ele não professava isto como uma realidade de fundamento, ele vai, através dessas perguntas, concluindo, constatando, até que chega na letra C e pergunta: parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? E aí os espíritos respondem finalmente exatamente, ou seja, exatamente a essa conclusão. E aí vem a pergunta que Ednar faz, que é a questão 167.
Porque como é que a gente pode explicar as coisas da vida sem a reencarnação? Porque qual é a finalidade da reencarnação? Lembremos que é 132 coisas. Qual a finalidade da encarnação? Mas agora qual a finalidade da reencarnação? E aí respondem os espíritos: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Senão, onde há justiça? Justiça que os próprios espíritos explicam lá à frente, na terceira parte, quando fala do conceito de justiça, dizendo que é dar a cada um que lhe é de direito. Nós temos direitos em relação àquilo que temos de aprender, em relação àquilo que já conquistamos, que simboliza um aperfeiçoamento, um avanço, mas também em relação àquilo que vai nos promover a educação, aquilo que vai nos educar, aquilo que vai nos alavancar e fazer com que sigamos em frente. Então essa resposta dos espíritos, a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade, trazem a finalidade da reencarnação. Nós reencarnamos para que haja um processo de justiça. Justiça no duplo sentido, tanto de olharmos para o passado, como de olharmos para o futuro, construindo o presente. Olhando para o passado, expiando as nossas faltas, vencendo as nossas dificuldades, revisitando a nossa história, revisitando as situações, tendo sobre estas situações uma necessidade de lidarmos de novo para aprendermos, para amadurecermos, para construirmos, mas também olharmos à frente, nesse melhoramento progressivo que as provas nos trazem como grandes estímulos de sairmos de uma acomodação, de sairmos de uma inércia. A reencarnação é um exercício para a perfeição. A reencarnação são sucessivas oportunidades de crescimento, sucessivas oportunidades de amadurecimento. Jesus disse ao doutor da lei que o buscou no findar de um dia, na escuridão, para que não fosse visto, para que a sua presença de doutor da lei diante do profeta Nazareno não desse o que falar. E ele busca Jesus porque ele estava intrigado. Ele queria entender esse processo porque para ele não parecia justo uma única existência. Não parecia justo as explicações que eram trazidas ou a tentativa, ou mesmo explicação alguma, simplesmente para se dizer é assim, deve-se aceitar desta forma. Não se apresentava em lógica para aquele doutor que perscrutava a alma, preocupava-se já com a sua própria descoberta, o autoconhecimento, a autopercepção. Então ele vai diante de Jesus perguntar, porque ele queria entender o mecanismo da lei divina que parecia incongruente, parecia contraditória. E diante daquele diálogo que Jesus diz que é necessário nascer de novo para que nós alcancemos o reino dos céus. Que reino dos céus é este, meus irmãos? Se não a perfeição que a questão 132 nos afirma, mas que sabemos que um ato único de encarnar não vai nos fazer alcançar a perfeição. Porque para alcançarmos a perfeição, saímos todos nós, como nos ensina a doutrina dos espíritos, da simplicidade e da ignorância. Simplicidade e ignorância de conceitos intelectuais e morais. Como em uma existência apenas, poderemos trazer toda uma bagagem intelectiva, moral, de apreensão do conhecimento, mas também do saber no sentido prático e efetivo. Se aqui estamos trilhando, passamos uma década da nossa existência aqui, nessa experiência carnal, e quando olhamos para a década que passamos, nós nos questionamos, mas o que foi que mudou? Quais foram as transformações que eu empreendi? Quais foram os esforços que eu tive, que eu fiz? Quais foram as nuances que eu realmente realizei? E aí quando colocamos na ponta do lápis, meus irmãos,
Quantas vezes dizemos, meu Deus, eu preciso de mais tempo. Como eu poderia ter feito mais? Como 10 anos eu fiquei repetindo muitos pontos. Eu fiquei recalcitrando nas mágoas. Fiquei batendo e martelando nos mesmos conceitos. E obviamente que eu auferi as mesmas consequências. E como em tais e quais aspectos eu fui completamente inerte. E se a gente se lembra, lá da física, inércia tem um conceito bem específico. A física nos explica que um objeto que está inerte, ou ele está parado, sem movimento algum, ou ele está em um movimento que no tempo e no espaço é exatamente o mesmo. Ele se repete, vencendo o espaço e o tempo da mesma forma, ou seja, na mesma velocidade. Então ele também está em inércia, que a gente pode dizer como uma acomodação. Acomodação porque estamos parados, ou acomodação porque estamos fazendo as mesmas coisas, sempre da mesma forma. E o que a gente almeja? Resultados diferentes. Mas como é que nós vamos ter resultados diferentes? Se fazemos as mesmas coisas das mesmas formas, não temos como oferir resultados diferentes. Sair da inércia é se movimentar, se paralisados estamos, ou quebrarmos essa continuidade de que vai seguindo a mesma velocidade, tudo exatamente igual, porque a gente percebe que o resultado é exatamente igual e aquele resultado está doendo, está machucando, está ferindo, está nos trazendo um mal. E aí vem a consciência para a transformação. Então olha, meus irmãos, como a nossa existência, que a gente já consegue ter uma reflexão sobre ela, o quanto a gente diz, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso. Eu não tenho como alcançar esse amor máximo apenas nessa existência, com todos os esforços que eu empreendo, porque eu tenho um compromisso com a verdade, e a verdade me conduz a perceber o que é que eu consigo conquistar. Sem limitações, sem colocarmos para nós mesmos limites que são inverídicos. Porque todas as vezes que achamos que algo é impossível, precisamos enfrentar para ver que aquele impossível tornou-se possível e conseguimos seguir em frente. Então, dentro das nossas experiências, sempre trazemos desafios que na lei divina são as provas que vão sempre nos impulsionando para esse melhoramento. Vai nos fazendo sair desta inércia, nos fazendo uma movimentação para que acordemos, para que estejamos despertos. Agora imaginemos, desde o início de tudo isto, da simplicidade da ignorância, de um estágio, por exemplo, ainda de não inteligência ou de consciência, mas um estágio anterior, de espírito com um E minúsculo, que Kardec explica pra gente. E aí, esse espírito com E minúsculo não tem a vontade, a inteligência, a consciência, o pensamento. E vai avançando, é um psiquismo que vai avançando sob esta movimentação da divindade, com muita da sua atuação sobre nós, da providência divina, para chegarmos no instante da individualização, onde nos tornamos espíritos com o E maiúsculo. Aí sim, dotados de vontade, de consciência, de pensamento, de livre-arbítrio, de amor, dor, obviamente entendendo que o processo que transita entre espírito com E minúsculo e espírito para E maiúsculo conjuga um pouco destas qualificações que vamos ter em maior realidade na condição de espírito com E maiúsculo. Então imaginemos até a trajetória anterior, que nem consciência tem. Ou no início dessa consciência, desse processo de espírito com E maiúsculo, de uma consciência de sono sem sonhos ou sono com sonhos, para depois existir um despertamento, para depois ter uma consciência cósmica, para depois vir a ter uma consciência em plenitude espiritual, do despertar, de nós efetivamente sabermos dos deveres que nos cabem e das responsabilidades que temos de empreender. Fernando pergunta, se fazemos sempre o mesmo, como iremos progredir?
Perfeito, Fernando. Por isso que a reencarnação é este exercício para alcançar a perfeição. Porque cada vez que mergulhamos no corpo físico, é uma nova oportunidade. Temos um tempo, temos um corpo físico, temos uma história, temos um enredo ao nosso redor, temos experiências, possibilidades que vão nos conduzindo, perdoe-me, que vão nos conduzindo a revisitarmos situações, a vermos e repetirmos experiências que antes não logramos êxitos, que tivemos dificuldades na superação. Aqui tem contribuições da Edná. Deus me pede justa conta do meu tempo, e do meu tempo vou dar-lhe conta. E ela diz, mas como vou dar conta? Como vou dar sem conta tanto tempo? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Perfeita essa reflexão, porque era isso que a gente ia abordar aqui quando a gente estava falando do mergulho na carne. A gente volta, a gente tem um tempo. Corpo físico, experiências, possibilidades, talentos. E o que muitas vezes a gente faz com esses talentos? Que nem tá lá na parábola que Jesus conta. A gente enterra os talentos. E aí a gente, ao invés de ficar olhando para o talento que a gente tem e crescer esse talento, o que é que a gente faz? A gente olha para o talento que a gente tem, mas a gente olha para aquilo que a gente não tem. Porque a gente olha o que é que o outro tem. Ah, o outro tem 12 talentos, o outro tem 5 talentos. Eles multiplicaram os talentos. Enquanto que a gente estava com um talento, e pelo menos um talento a gente vem aqui, porque esse um talento significa a própria vida, que é o primeiro direito, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Nosso primeiro direito é o de viver. Então, o primeiro dos talentos é a vida. Então, obviamente que pelo menos um talento nós temos. Já recebemos a vida, já vimos com essa oportunidade. Então, aqui chegamos dentro desse espaço, desse tempo, e temos um tempo para fazer e um tempo para retornar. Retornando, e a morte é a benfeitora deste painel, porque ela nos retira do corpo físico, nos devolve ao mundo causal para quê? Prestarmos conta, que a Edná trouxe aí muito bem. Prestarmos conta. Conta para quem? Porque a gente diz assim, e a gente diz muito isso para as crianças, né? Olha, não faz isso que Deus está vendo. Não faz isso que Deus não gosta. Não faz isso que Deus fica sabendo. Deus está em tudo. Deus é onisciente, onipresente, é Deus. Se a gente pega essa concepção de Deus transcendente e também iguala a consciência, nós temos um painel perfeito em relação à forma como somos observados. Ao desencarnarmos, para prestarmos conta dos nossos feitos, não iríamos encontrar um tribunal constituído para nos julgar, a não ser naquelas narrativas, tanto de André Luiz quanto de Manuel Flamengo de Miranda, em quesitos da obsessão, de grande condição de sofrimento e dor, em que nas regiões de muita dificuldade, os espíritos se investem dessa autoridade. E a culpa faz com que aqueles que se desprenderam do corpo físico, em retornando ao plano espiritual, se escravizam a esta condição. E aí efetivamente acreditam que estão diante de um tribunal, que estão diante de um julgador. E todo um cenário, no dizer dos espíritos, que traz uma certa superficialidade, está todo ali desenhado para aquilo que se quer acreditar, o que se deseja acreditar por uma consciência de culpa. Mas o que é verídico é que este tribunal é a nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita as leis de Deus? Está escrita na Torá, nos 10 mandamentos, no Antigo Testamento? Está escrita no Novo Testamento? Onde é que está escrita as leis de Deus? Onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. E na 621, letra A necessidade da revelação de tudo isso, por causa do nosso esquecimento, do mau baratamento em relação às lições. E aí vem aqui alguns comentários. Charles coloca, antes de ser espírita, já fomos católicos ou de outras religiões. Aí dizemos, se eu fosse espírita, não erraríamos tanto. Como fica a nossa consciência? Pois bem, como fica a nossa consciência sempre diante do saber? Sócrates nos traz a reflexão sobre o saber.
Ele diz que nós só sabemos efetivamente algo quando vivemos este algo que nós dizemos saber. Então, de nada adianta nós falarmos que teoricamente nós sabemos, mas se não agimos em consonância com isto que sabemos intelectualmente, segundo Sócrates, em verdade, nós não sabemos. Porque quem sabe age em consonância com o saber. É da sabedoria agir em consonância com o que pensa. Agir em consonância com os princípios espirituais, com os princípios que fundamentam os pensamentos, se essa é a nossa crença. Então, o processo da reencarnação, cada uma da existência que nós recebemos, cada uma, é uma oportunidade concedida por Deus. Porque Deus é amor. Como disse o evangelista João, se Deus é amor, se Deus traz esta realidade do máximo dos sentimentos para cada um de nós, amor que, como nos ensina a última das leis, na terceira parte do Livro dos Espíritos, é lei de justiça, amor e caridade, ou seja, está tudo muito imbrincado e correlacionado. Se Deus é amor, tudo que nos circunda é amor. Se Ele é amor, quem ama concede oportunidade. Quem ama concede oportunidade. Deus nos ama. O que Ele nos concede? Oportunidade. De quê? De aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, de vivência. Aí nós retornamos ao plano espiritual, fazemos um balanço reencarnatório, vemos aquilo em que acertamos, investimos-nos de coragem em relação a este patamar que está gravado em nós através do perispírito, está gravado no nosso arquivo histórico, que abarca tudo que diz respeito à nossa realidade. Nós nos fortalecemos diante disso, mas mergulhamos com responsabilidades, com deveres a serem cumpridos, com tarefas a serem desempenhadas. É um novo mergulho, é um nascer de novo, para que aquela próxima existência nós avancemos um pouquinho mais. E assim a sucessividade destas existências, para que a multiplicidade delas forme um arcabouço de conquistas, onde cada peça destas conquistas significa um passo rumo à felicidade. A felicidade não é um ponto de chegada. A felicidade não é um ponto que se limita a uma linha de chegada que vamos chegar ali e ali nós iremos nos tornar felizes. A felicidade é uma conquista. A cada experiência, nós estamos dando um passo rumo à felicidade. Mas até mesmo as experiências infelizes, sim, porque aprendemos como não temos de fazer. Aprendemos com as nossas experiências, com as experiências do outro, como não temos de fazer, como não devemos agir, como não temos de desempenhar as nossas ações. Já apreendemos aquele conceito e, portanto, seguirmos adiante, seguirmos em frente, diante de novas oportunidades, porque se Deus é amor, Ele nos concede nova oportunidade. E a reencarnação é um instrumento, é a ferramenta de alcançarmos a percepção interior e profunda do maior dos sentimentos, que é o amor. Por isso, a primeira palavra do vocabulário divino é amor. E por isso Jesus veio nos trazer o amor, nos ensinando, dizendo: fazei ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso que Ele nos falou tanto da necessidade de amarmos indistintamente. Trazendo os contrastes da lei, Ele diz: disseram para amar o próximo e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo. Ele não está nulificando a lei anterior. Ele está aprofundando a lei divina. Ele está nos mostrando que também os inimigos nós devemos amar. É o nosso algo mais. Jesus veio trazer ao coração algo mais da proposta libertadora, porque Ele sabe que todas as vezes que nós nos predispomos a amar, nós nos aproximamos da divindade, nós nos aproximamos do cumprimento das suas leis e vamos entendendo o mecanismo que rege
todo esse contexto de amor. A reencarnação, o mergulho, a saída, o retorno, as experiências materiais, a volta ao plano espiritual, tudo isto são exercícios para a perfeição. Se formos ao Livro dos Espíritos, no último capítulo da terceira parte, que são das leis morais, nós vamos encontrar da perfeição moral. O capítulo da perfeição moral inicia perguntando qual a maior das virtudes, qual a mais meritória das virtudes. E os Espíritos respondem a mais desinteressada caridade. Para buscarmos a perfeição, dentro do exercício da perfeição, atingindo a finalidade da reencarnação, que é o amadurecimento para a percepção do amor, qual o passo que os Espíritos falam? O exercício da desinteressada caridade. Na questão 643, Kardec pergunta se há alguém que, pela sua condição, não consiga fazer o bem ou não possa fazer o bem. E os Espíritos são taxativos. Não há quem não possa fazer o bem. Todas as vezes que não enxergamos o bem que deve ser feito, estamos com a lente do orgulho e do egoísmo. Que diariamente temos ensejo e convite da caridade para que nós façamos o bem. E que é a caridade? Questão 886. Caridade, conforme entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em busca da perfeição moral, devemos viver a caridade. E Jesus ensinou isso. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Benevolência, indulgência e perdão. Perdoar é caridade. Caridade é o amor em movimento. Caridade é amar. É conjugar o verbo amar, que é do substantivo amor. Qual é a última questão deste último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos? A famosa questão 919, letra A. Tem a 919, qual o meio prático? E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo, como o sábio da antiguidade Volo dizia. E na 919, letra A, Kardec pergunta: mas como é que isso é feito? Porque conhece-te a ti mesmo a gente já sabe. Mas como é que isso é feito, é realizado, é vivenciado? E aí a resposta de Santo Agostinho, um tratado lindo, todos nós sabemos, onde ele vai nos convidando a perscrutarmos a nossa alma, a nos questionarmos sobre os nossos feitos, as nossas realizações. O que é que os Espíritos querem dizer pra gente, meus amigos, meus irmãos? Tudo se inicia na caridade, mas é imprescindível que nós nos autoconheçamos. A reencarnação, como exercício para a perfeição, perfeição que só vamos alcançar com o autoconhecimento e com a prática da caridade, vencendo, obviamente, todos os aspectos que ali são colocados no capítulo, porque advém vícios e virtudes, vem outros aspectos do egoísmo e que vamos invadindo para o conhecimento e para a percepção. Mas olha esses dois chamados, caridade e autoconhecimento, dando utilidade, funcionalidade à nossa reencarnação, para que ela possa ser efetiva, para que consigamos viver aquilo que Jesus nos propõe. E Jesus propõe aos nossos corações, que são sensíveis à sua mensagem, a mensagem do Cristo, para que nós nos tornemos instrumentos da tua palavra. Como diz Francisco, para que saiamos a pregar, se necessário utilizemos a palavra. Mas a pregação sincera e verdadeira são os nossos atos. Atos que perpassam pelo pensamento, palavra e ação. Tudo isso é ato. Quando nós pensamos, nós estamos criando. Quando estamos falando, nós estamos criando. E agindo, obviamente, estamos criando. Tudo isso é criação. Mas como diz a questão 132, temos de nos esforçar para darmos conta daquilo que nos cabe no contexto da criação. Desempenharmos os nossos deveres com amadurecimento a cada oportunidade que aqui envolvemos. Então essa experiência, meus irmãos, é valiosíssima. Por quê? Porque nós resgatamos o passado, expiando, e nós forjamos o futuro, construindo, vivendo nas experiências. Precisamos de fé, de coragem, de ânimo, de alegria. Como é que a gente conquista tudo isso?
vivendo, realizando, fazendo, movimentando-se. Só aprendemos a lição quando nos predispomos e nos lançamos a vivenciar a lição. Porque enquanto teórico estivermos, seremos apenas propagadores de palavras que o vento vai carregar. Porque são palavras vazias, que não estão substanciadas com o comportamento e com as ações. As verdadeiras palavras, robustecidas de ensinamento e de aprendizado interior, são aquelas fortalecidas pelas nossas ações. O Seno, no próximo dia 25 de janeiro, estará fazendo 69 anos da sua fundação. Meu Deus! 69 anos de quê? De aproveitamento digno, de respeito, de vivência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, da casa espírita que leva aos corações a divulgação da mensagem consoladora. 69 anos, carregando o amor, a caridade, a disciplina, a coragem, vencendo desafios. 69 anos, muito tempo, uma existência. Vencendo desafios, tendo obstáculos, amarguras, mas a persistência, sendo a marca da casa, trazendo para aqueles que vieram para a manutenção do trabalho, significando o alicerce daqueles que da primeira hora, alguns podem até possivelmente já terem retornado, e da pátria espiritual, permitem a continuidade, auxiliando àqueles braços, corações que aqui permanecem dedicados, investindo-se de todo o amor para a realização do trabalho da divulgação da doutrina dos Espíritos. 69 anos, levando aos corações a alegria cristã. É uma existência em que os seus trabalhadores se dedicam, dando utilidade, servindo, entendendo o mecanismo, a essência do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é muito simples, meus irmãos. Nós é que complicamos. Entender o que precisamos fazer na reencarnação é vivermos o Evangelho de Jesus. Vivermos o Evangelho de Jesus é simples. Por quê? Porque é compreendermos a essência. A essência nos diz servir. Amar servindo. Servir amando. É sempre o serviço. É o arar a terra do nosso coração para que seja receptáculo da semente boa e como solo fértil possa propagar toda esta beleza, dando utilidade à reencarnação, no exercício para o alcance da perfeição que vai sendo conquistada e palmilhada a cada oportunidade, a cada experiência, a cada situação. Parabéns ao Centro Espírita 9 de Outubro, a todos os seus trabalhadores, aos trabalhadores da primeira hora, a todos que morejam nesta casa. Parabéns. Que muitos outros anos advenham nesta dedicação e perseverança no bem, porque desta forma possuem, sem dúvida alguma, o alicerce da espiritualidade maior, alicerçando este trabalho de amor, ampliando a mensagem aos corações, trazendo consolação a quantos dela necessitem. Agradecemos a todos que estiveram aqui presentes e vamos à nossa oração, finalizando essa conversa de hoje. Querido amigo, a alegria pulsa em nós. Sabermos que aqui está conosco é revelar esta nossa alegria do caminho que nós escolhemos. Passamos por dificuldades, por tropeços neste caminho, mas é um caminho que nos acolhe, que sempre temos a oportunidade de, empreendendo esforços, avançarmos, superarmos as nossas iniquidades e seguirmos em frente. Muito obrigada, Jesus amigo, pela doutrina dos Espíritos em nossas vidas. Farol lançado sobre o caminho que o Senhor veio tracejar.
para nos indicar o roteiro seguro para a nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que este Evangelho nos traz, as lições da Tua mensagem aos nossos corações, por jamais desistir de nós. E isso tem um significado de que és o bom pastor e que a todas as ovelhas acolhe e conduz ao rebanho inevitável da redenção. Abençoa o nosso planeta, trazendo para ele as benesses de amor e de paz. Abençoa o Centro Espírita 9 de Outubro, a todos os seus trabalhadores. São os seus servidores incansáveis, Jesus. Morejam no trabalho da vinha. São os seus trabalhadores. Abençoa cada um deles, os seus familiares, para que sempre a sua mensagem lhes traga perseverança, ânimo e coragem, renovando a fé, robustecendo o amor. E a todos que aqui estiveram, ou que porventura venham assistir em outra oportunidade, as suas bênçãos sobre eles e os seus lares. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Assim seja. Agradecemos a todos que estiveram aqui, que foram trazendo as suas perguntas, os seus comentários, as suas palavras carinhosas, amigas, e até uma nova oportunidade. Um beijo imenso e que todos fiquem com Deus.